Vamos ao exercício 5 desse módulo de resolução de exercícios sobre cálculo estequiométrico e massa molar. Meu nome é Kelly Lopes, sou professora de Química. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco, ZnO, com monóxido de carbono, produzindo zinco metálico e dióxido de carbono. Então, aqui ele está te contando qual é a reação para você montar. Vamos lá? Então, ZnO, óxido de zinco, reage com monóxido de carbono e forma o zinco metálico, zinco metálico, mas mais dióxido de carbono. Ok. Dadas as massas molares, já deu as massas molares pra gente, do zinco, do oxigênio. Escreva a equação química correspondente. Letra A, escrevemos. Letra B, para cada 1000 gramas de óxido de zinco, então ele está relacionando óxido de zinco, isso daqui. Para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual a massa de zinco metálico obtida? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é se a equação está balanceada. Vou escolher algum composto para começar o balanceamento. Geralmente, a gente começa pelo composto que tem mais elementos e mais átomos. Vou começar aqui pelo dióxido de carbono e a gente sempre começa com coeficiente 1, que é mais fácil. Se não der certo, a gente passa para o 2, certo? Números inteiros. Então, vou colocar o coeficiente 1 aqui, olha só. Nos meus reagentes, que é o que está antes da seta, que vai reagir para formar os produtos que está depois da seta, eu tenho zinco, tenho oxigênio e tenho carbono. É claro que eu vou ter os mesmos átomos também no produto. Que os átomos não desaparecem e nem surgem do nada. Eles só reorganizam mudando de substância. Então, já que eu coloquei meu coeficiente estequiométrico 1, eu já sei quantos carbono que tem no produto. Vai ter só 1. E quantos oxigênio que vai ter? 2, porque só tem oxigênio nesse composto. Nesse momento, eu não vou botar coeficiente no zinco, eu vou para os reagentes para colocar as quantidades que eu já sei. Por exemplo, tem 2 oxigênio e tem 1 carbono. Oxigênio tem 2 compostos, então eu vou começar pelo carbono. Se tem 1 no produto, então tinha 1 no reagente. Para ter 1 no reagente, o coeficiente aqui tem que ser 1. Aqui, então, desse composto tem 1 carbono e 1 oxigênio. Eu vou colocar um maisinho aqui no oxigênio para eu não esquecer que também tem oxigênio nesse outro composto. Se tem 2 oxigênios no produto, tem que ter 2 oxigênios no reagente. Então, já tem 1 aqui, aqui precisa só de mais 1, então o coeficiente aqui também é 1. Aí, desse composto, tem um zinco e tem um oxigênio, totalizando, então, 2 oxigênios. Então, como os coeficientes estequiométricos agora dos reagentes estão postos, já sei todos os átomos que tem nos reagentes. Então, agora só falta balancear o zinco. Se tem um zinco no reagente, tem que ter 1 no produto. Então, o coeficiente estequiométrico dele aqui vai ser 1. Pronto, minha equação está balanceada. Ou seja, é 1 para 1 para 1 para 1, né? Beleza. Só checamos para ver. Primeira coisa que a gente faz. Então, aqui vou colocar tudo de novo. Então, vamos lá. O óxido de zinco reage com o monóxido de carbono para formar zinco metálico e CO2, dióxido de carbono. Agora, olha o que, vamos ver, e a gente já sabe que os coeficientes são 1. Então, olha só, quem que ele está relacionando com quem? Para cada 1000 gramas de óxido de zinco, ele está relacionando esse composto e ele está relacionando massa, ele está falando 1000 gramas e sem massa. Então, para cada 1000 gramas que reage, vai produzir qual massa de zinco? Ele também quer saber aqui em massa. Qual massa de zinco?
essa pergunta aqui é a segunda linha da regra de 3. Primeira linha da regra de 3, primeira linha, é a equação química balanceada. O que eu tenho sobre esses dois compostos? Que relação que eu tenho? Que um mol desse, um mol de zinco, dióxido de zinco, que reage e produz um mol de zinco metálico. É isso que minha equação balanceada está me dando. Mas agora, pessoal, a segunda linha da regra de 3 é tudo em massa, então vou ter que transformar essa primeira linha. Ao invés de mol, vou colocar todas essas mesmas proporções em massa. Qual é a massa de um mol de óxido de zinco? Vou colocar aqui. Vamos calcular? Massa molar do óxido de zinco é... Zinco, ele só tem um. Então, qual que é a massa de um zinco? Vamos pegar aqui. 65,5. E oxigênio, ele também só tem um. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Isso vai ser 5, 6 mais 5, 11. Vai 1, 6, 7, 8. Vai ser 81,5 gramas por mol. Então, um mol de óxido de zinco pesa 81,5 gramas. Vou colocar então, vou representar a mesma proporção, só que em massa. Então, vou colocar aqui 81,5 gramas de óxido de zinco, ou seja, um mol, a massa de um mol, né? Produz quanto de massa de zinco? Ele não quer saber em mol, ele quer saber em massa, porque a segunda linha da regra de 3 vai ter que ser em massa. Qual que é a massa de um zinco? 65,5 gramas. Então, dizer que um mol de óxido de zinco produz um mol de zinco é a mesma coisa que dizer que 81,5 gramas de óxido de zinco vai produzir 65,5 gramas de zinco metálico. Agora, a minha segunda linha da regra de 3 é sempre a pergunta. Vamos lá na pergunta? Então, não vou usar essa primeira aqui porque ele quer saber em massa e massa. E a partir, então, de 1.000 gramas de óxido de zinco, quanto que vai ser obtido? X gramas de zinco metálico. Agora é só a gente fazer essa regrinha de 3 cruzada. 81,5 vezes x vai ser 81,5x, que é igual 1.000 vezes 65,5. Vamos isolar? X é igual a 65,5 vezes 1.000 dividido por 81,5. Vamos fazer essa conta na calculadora, né? Muito melhor. Vem, calculadora. Solta. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, 65,5 vezes 1.000 dividido por 81,5. Erro! Ué! Pira! Então tá, 65.000. Então vamos lá, começar de novo. 65. É demais, né não? 65.500 dividido por 81,5. Vai dar, então, 803,7. Vamos arredondar. 803,7, arredondando, né? Gramas de zinco metálico.
Então, se 81,5 produz 65,5 gramas de zinco, 1000 gramas de óxido de zinco produz X, que a gente achou 803,7 gramas aproximadamente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.